Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica, já se inscreve agora, porque essa aqui vai te deixar arrepiado do começo ao fim. E no final, quero que você me diga nos comentários o que você acha que realmente aconteceu com esses turistas. A opinião de cada um pode revelar pistas que ninguém percebeu ainda. Eles chegaram ao Rio de Janeiro no início de abril de 2009, um casal jovem, animado, cheio de energia e de planos. Era a primeira vez no Brasil e tinham decidido registrar tudo com um drone que haviam comprado especialmente para a viagem. Passaram os primeiros dias visitando pontos tradicionais, mas na manhã do dia 12 decidiram fazer algo diferente. Subir ao Cristo Redentor por uma trilha alternativa que poucos turistas conheciam naquela época. Eles queriam imagens únicas, diferentes das que circulavam pela internet. Era essa a ideia que os empolgava. O último registro oficial deles aparece às 5h47 da manhã. É uma gravação curta, mostrando o casal ajustando o drone no início da trilha. Eles sorriam para a câmera, comentavam sobre o nascer do sol e pareciam completamente tranquilos. Nenhuma tensão, nenhum indício de algo estranho se aproximando. Apenas dois turistas prontos para capturar a vista mais famosa da cidade de um jeito inovador. Às 6h02, o drone é lançado ao ar e começa a sobrevoar a mata fechada que cerca o caminho. A gravação mostra a trilha vazia, a luz filtrando pelas árvores e o casal caminhando devagar, observando tudo com cuidado. Depois disso, as imagens ficam tremidas por alguns segundos e então o vídeo simplesmente corta. A partir daí, o drone nunca mais foi encontrado. E o casal também não. As autoridades foram acionadas no mesmo dia, quando o hotel percebeu que os dois não haviam retornado. A trilha foi fechada temporariamente. Equipes de busca vasculharam a região por 4 dias consecutivos. Cães farejadores percorreram cada bifurcação, cada área de risco, cada ponto possível. Nada. Nenhuma mochila, nenhum equipamento, nenhum vestígio de briga, queda ou ataque. As pegadas dos turistas apareciam nítidas no início da trilha e desapareciam a poucos metros da primeira curva, como se tivessem parado ali, como se tivessem sido apagadas. Os bombeiros relataram que aquele desaparecimento era diferente de qualquer outro que já haviam investigado. Moradores próximos contaram que, naquela madrugada, ouviram algo como um zumbido forte vindo da mata, algo contínuo e acelerado, como o som de hélices. Outros disseram ter ouvido passos correndo, mas ninguém soube dizer de onde vinham. As histórias foram tratadas como especulação e o caso, sem evidências, acabou arquivado. O desaparecimento virou apenas mais uma linha nos registros da cidade. Durante anos, não houve nenhuma atualização, nenhuma pista. Era como se os turistas jamais tivessem estado ali. Até que, 16 anos depois, no início de 2025, algo aconteceu que mudaria tudo. Um guia turístico, acostumado às trilhas oficiais, decidiu explorar uma área fechada próximo ao Penhasco das Flores, região de acesso restrito. A intenção dele era apenas mapear novas rotas para futuros passeios, mas a caminhada acabou revelando algo que ninguém esperava. Presa entre duas rochas cobertas de musgo, com as hélices travadas e a carcaça tomada pela sujeira, estava uma estrutura metálica que parecia ter sido abandonada há muito tempo. Ele só percebeu do que se tratava quando limpou parte da superfície com a manga da camisa. Era um drone, mas não um drone moderno. Era um modelo antigo, exatamente igual ao que a polícia descreveu nos relatórios de 2009. O guia contou que, quando o tocou, ouviu um clique distante vindo de dentro, como se algo tivesse reagido ao contato. E o mais estranho, a luz indicadora do aparelho piscou por 2 segundos, como se estivesse ligada. A notícia se espalhou rapidamente. O drone foi levado para a análise, e os técnicos responsáveis ficaram surpresos ao perceber que o cartão de memória ainda estava intacto,
O equipamento havia permanecido ali, exposto, sofrendo com o clima, com a umidade, com o vento e com o tempo. Mesmo assim, parecia querer contar algo. E quando conseguiram acessar o conteúdo, a história deixou de ser apenas um desaparecimento sem explicação. As primeiras imagens recuperadas eram comuns, nada além do que já se sabia. Mas conforme avançavam nos arquivos, perceberam que o último vídeo tinha algo diferente. Algo que mudava completamente a narrativa sobre o que havia acontecido naquela manhã. A equipe que analisou o cartão de memória hesitou antes de abrir o último arquivo. O técnico mais experiente disse que o vídeo estava corrompido e que talvez não passasse dos primeiros segundos. Mesmo assim, decidiram tentar. Quando a imagem apareceu na tela, a sala ficou em silêncio. Algo estava errado desde o início. A gravação começava com o drone voando baixo demais, quase tocando as copas das árvores, como se estivesse tentando acompanhar alguém ou algo em movimento acelerado. Havia trepidação, ruído e uma sensação estranha de urgência, como se o aparelho estivesse sendo guiado às pressas. E ao fundo era possível ouvir vozes. Eram rápidas, desesperadas, quase impossíveis de entender, mas ainda assim humanas. O casal estava correndo. A polícia foi imediatamente acionada e decidiu reabrir oficialmente o caso. O reaparecimento do drone, depois de tanto tempo, levantava mais perguntas do que respostas. O local onde o guia o encontrou ficava fora da trilha original, em uma área que só podia ser acessada com equipamento adequado. Isso intrigava os investigadores. Como o drone foi parar ali se não havia registro de vento forte ou tempestade no dia do desaparecimento? E por que parecia estar funcionando por dentro, apesar do estado deteriorado por fora? A hipótese inicial era de que alguém havia encontrado o drone anos atrás e o deixado ali. Mas então, por que ninguém jamais relatou nada? E como o cartão de memória pôde sobreviver intacto? Enquanto os peritos trabalhavam no vídeo, a trilha voltou a ser fechada. Veteranos que participaram da busca em 2009 foram chamados para revisar detalhes esquecidos. Um deles, hoje aposentado, disse algo que chamou a atenção da equipe. Naquela semana, eles encontraram marcas profundas em troncos próximos à trilha, como arranhões feitos por algo grande. O relatório oficial dizia que os riscos tinham sido causados por animais comuns da região, mas ele nunca acreditou nessa explicação. Disse que eram marcas muito amplas, muito altas, profundas demais. O tipo de coisa que ninguém consegue ignorar, a menos que alguém mandasse ignorar. Além disso, o mesmo bombeiro afirmou que, durante a busca, os rádios sofreram interferência constante em um trecho específico da mata. O sinal sumia, retornava, sumia de novo, como se alguma coisa estivesse bloqueando a comunicação. Na época, culparam a geografia irregular da região, mas agora, com o drone reaparecendo tão perto desse ponto, a coincidência começava a parecer intencional demais. A análise do vídeo avançava lentamente, mas um quadro em especial chamou a atenção dos especialistas. Por menos de meio segundo, era possível ver uma sombra passando entre as árvores, uma silhueta alongada, que parecia estar se deslocando rapidamente pela mata. A imagem era borrada, difícil de interpretar, mas ninguém da equipe conseguiu explicar o que poderia produzir aquele formato. Não era um animal conhecido, não era um reflexo, não era uma falha comum de câmera. E o mais inquietante, o casal aparece olhando exatamente para a direção onde a sombra se move, como se tivessem visto a mesma coisa. Esse detalhe coincidiu com um depoimento antigo de um morador da região, registrado em 2009 e ignorado pela investigação original. Ele afirmou ter escutado gritos vindos da mata logo após o amanhecer. E, segundo ele, os gritos não pareciam de medo, pareciam de alguém chamando outra pessoa. Essa frase na época soou vaga demais e não foi levada a sério. Agora, no entanto,
Combinava perfeitamente com o áudio recuperado do drone, que mostrava o casal claramente chamando um ao outro, sem conseguir manter a calma. A partir desse ponto, a polícia decidiu enviar uma nova equipe à trilha. A área onde o drone foi encontrado era perigosa, cheia de desníveis e cavernas naturais. Mas eles precisavam verificar se havia mais alguma coisa ali. Os investigadores partiram cedo, equipados com câmeras térmicas, drones modernos e dispositivos de localização. A intenção era procurar por qualquer objeto que pudesse ter se preservado no clima úmido da mata. No segundo dia de buscas, encontraram algo que não estava nos relatórios antigos. Uma pequena clareira escondida entre pedras, que parecia ter sido aberta recentemente. O solo estava remexido e havia marcas circulares no chão, como se alguém tivesse arrastado algo até ali. Não havia pegadas humanas, mas havia algo ainda mais estranho. 3 áreas do terreno estavam totalmente limpas, como se ali houvesse objetos grandes que foram retirados pouco tempo antes. Enquanto os peritos analisavam o local, um dos agentes notou um detalhe que passou despercebido por todos. A trilha de acesso à clareira tinha um padrão diferente do restante da mata. Os galhos partidos estavam alinhados, não quebrados ao acaso. Era como se algo tivesse passado por ali, seguindo exatamente o mesmo caminho que os turistas seguiram no vídeo. O que parecia uma simples investigação começou a ganhar contornos mais profundos. E no centro de tudo havia o último arquivo do drone, que ainda não tinha sido completamente revelado. O vídeo final guardava o momento exato em que o casal desapareceu. E era essa parte que ninguém estava preparado para ver. O técnico responsável pediu que todos saíssem da sala antes de abrir o trecho final. Ele disse que não queria ninguém influenciado por teorias ou suposições até ver exatamente o que havia ali. Mas quando tentou avançar o vídeo, percebeu que o arquivo estava protegido por uma espécie de fragmentação incomum, como se tivesse sido gravado em blocos separados. Depois de algumas tentativas, conseguiu unir os trechos. E assim que a imagem apareceu, chamou imediatamente os investigadores de volta. A gravação começava com o casal parado na trilha, respirando de forma pesada. O homem olhava para trás o tempo todo, como se tivesse certeza de que algo os seguia. A mulher dizia repetidamente para continuarem andando, mas sua voz tremia. Era possível ouvir um ruído de fundo, algo como passos muito rápidos, mas não passos comuns. Soavam leves demais, quase como se estivessem sendo amortecidos pela própria mata. O drone pairava acima deles, tentando manter a estabilidade, mas a câmera tremia de forma quase sincronizada com o som, como se algo estivesse interferindo no aparelho. Durante aproximadamente 20 segundos, os turistas aparecem caminhando mais rápido, quase correndo. A respiração deles se acelera e a mulher erra o pé em uma raiz, quase caindo. O homem a segura, olha para o drone e faz um gesto desesperado, como se pedisse que o aparelho se afastasse. Era um gesto estranho, porque o drone não estava tão próximo assim, a menos que ele tivesse visto outra coisa, em outro ângulo. De repente, a câmera faz um movimento brusco para a esquerda, como se algo tivesse atingido o drone, mas não houve impacto, não houve som de colisão. Apenas um arrasto seco, como se algo tivesse puxado o aparelho pelo ar. A imagem gira, perde o horizonte, mostra o céu por alguns segundos e depois retorna à mata. E é aí que o momento mais perturbador acontece. No canto direito da tela, por menos de um segundo, surge uma figura humana. Pelo menos parecia humana. A silhueta era magra, muito mais alta do que deveria, e se movia de forma estranhamente silenciosa, como se deslizasse pelo chão. A forma desapareceu imediatamente e a câmera vibrou com intensidade. O casal, nesse instante, grita algo que não pôde ser claramente captado, mas o pânico estava evidente. O homem corre na direção oposta, segurando a mulher pelo pulso, e ambos entram em uma área da mata que não constava no mapa original.
Era uma espécie de passagem entre rochas, estreita e sombria. O drone tenta acompanhá-los, mas fica preso entre os galhos. A câmera captura o casal desaparecendo atrás de uma formação de pedras que não combinava com a topografia conhecida do parque. E então, antes que alguém possa entender o que estava acontecendo, a imagem escurece. Não porque o vídeo tenha acabado, mas porque algo se aproxima da lente. Uma sombra, uma forma sem contorno definido. A tela fica preta por 2 segundos e o arquivo termina abruptamente. A sala ficou em silêncio por muito tempo. Nenhum dos presentes conseguiu explicar racionalmente o que havia sido visto. Eles repetiram o vídeo quadro a quadro, analisaram o brilho, as sombras, a distância entre os elementos da mata. Tudo batia com as condições da época. Nada indicava edição, manipulação ou defeito digital. Era uma captura real. Enquanto isso, na trilha, os peritos encontraram algo que coincidiu perfeitamente com a última imagem. A formação rochosa mostrada no vídeo existia, mas não era natural. As pedras, ao serem analisadas, revelaram cortes precisos, como se tivessem sido deslocadas propositalmente para formar aquela passagem. E, atrás delas, havia uma extensão estreita que levava a um buraco profundo, tão escuro que as lanternas não conseguiam iluminar o fundo. O mesmo buraco que não constava em nenhum registro ambiental do parque em 2009. Um dos investigadores desceu cerca de 5 metros, mas o espaço começava a se estreitar e o oxigênio diminuía rapidamente. Ele afirmou que, ao tocar as paredes, sentiu algo estranho. As rochas estavam geladas demais para um ambiente tão úmido e havia marcas ali dentro. Marcas que não pareciam de ferramentas, nem de animais conhecidos. Eram arranhões longos, paralelos, que se estendiam por toda a superfície, como se algo tivesse arrastado as mãos, ou garras, pelas paredes enquanto subia ou descia. Quando voltaram à superfície, compararam as marcações com aquelas fotografadas na busca de 2009. Eram idênticas. Com isso, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento. Havia um padrão, uma sequência de eventos que se repetia. E havia algo enterrado na mata, algo que parecia ter observado o casal naquela manhã, e possivelmente muitos outros antes deles. A polícia tentou manter as informações em sigilo, mas o vazamento era inevitável. A descoberta do drone já estava chamando atenção demais, e o próximo passo da investigação revelaria algo que ninguém estava preparado para descobrir. O drone não mostrava apenas o momento do desaparecimento do casal. Ele mostrava também o que aconteceu depois. Por um instante, o silêncio dentro da cabana pareceu engolir tudo, até nossos pensamentos. O drone estava ali, intacto, com uma única luz piscando, como se tivesse acabado de ser ligado. O técnico se aproximou devagar, quase sem respirar, e conectou o dispositivo ao monitor portátil que havia trazido. A tela acendeu e um arquivo de vídeo apareceu. Apenas um, nomeado com a data exata do desaparecimento. 12/09/2009. Meu coração disparou no peito, o de todo mundo também. Até o guia, que antes parecia tão seguro, deu um passo para trás. Quando o arquivo começou a rodar, a primeira imagem era comum. O drone levantando voo, filmando a trilha para o Cristo Redentor vista de cima. O grupo de turistas aparecia rindo, acenando para a câmera, caminhando pela encosta iluminada pelo sol da manhã. Nada parecia anormal, nenhuma ameaça, nenhuma mudança brusca no clima. Era como assistir a um registro de férias qualquer, mas aos poucos a paisagem começou a se transformar. As árvores ficaram mais densas. A trilha, que deveria ser aberta e bem marcada, parecia se estreitar, como se a mata tivesse crescido de forma antinatural. O drone seguiu acompanhando o grupo, mantendo a altitude. Os turistas pararam algumas vezes, apontando para algo lá embaixo, fora do enquadramento. A imagem tremulou. O áudio falhou. Depois voltou, trazendo vozes confusas. "Você viu isso? Não pode ser um animal. Gente, vamos voltar." Mas não voltaram. Ao contrário,
Foram ficando cada vez mais confusos, olhando para direções diferentes, como se estivessem ouvindo coisas que o drone não captava. A gravação mostrava o grupo entrando num trecho da floresta que simplesmente não deveria existir naquele caminho. De repente, o drone subiu sem comando aparente, ganhando altitude rapidamente, como se estivesse fugindo de algo. A câmera girou e então nós vimos uma sombra no meio das árvores, alta, parada, observando o grupo. Por alguns segundos fiquei sem piscar. A imagem era nítida. A silhueta tinha forma humana, mas os contornos pareciam distorcidos, como se não estivesse totalmente sólida. Uma espécie de tremulação, como calor no ar. O guia soltou um palavrão baixo. O técnico pausou o vídeo. Isso não faz sentido, ele murmurou, apertando os próprios olhos. A câmera do drone não faria esse tipo de distorção. Não desse jeito. O policial respirou fundo, aproximando-se da tela como se quisesse entrar nela. Continua, ordenou. O vídeo avançou. O drone começou a girar, como se estivesse sendo interferido por algum campo magnético. E então a sombra desapareceu, como se tivesse simplesmente deixado de existir. O grupo de turistas, agora visivelmente assustado, começou a correr de volta pela trilha. Mas quanto mais corriam, mais a vegetação ao redor parecia mudar. Era como se o caminho não levasse mais ao ponto de partida, mas para algum lugar mais profundo da mata. Foi então que escutamos no áudio algo que gelou cada osso do meu corpo. Um som grave, repetitivo, rítmico, como uma batida de tambor, mas distante, subterrânea. O drone tremeu, a imagem perdeu o foco, mas o som ficou mais forte. Isso não é eco, disse o técnico agora suando. Isso está vindo de dentro de algum lugar, como se tivesse uma cavidade enorme ali. Quando a câmera voltou a estabilizar, o grupo já não estava mais correndo. Eles estavam parados diante de algo que o drone captou por cima. Uma abertura na terra, perfeitamente circular, com marcas ao redor que lembravam símbolos antigos ou inscrições feitas às pressas. O buraco parecia absorver a luz do sol. Era impossível medir a profundidade. Os turistas se entreolharam, desesperados, sem saber o que fazer. E então, o vídeo congelou. Por alguns segundos, ninguém respirou. A tela ficou estática, como se o arquivo tivesse corrompido bem ali. Tem mais? O policial perguntou tenso. O técnico clicou várias vezes, passando o cursor no ponto travado. Tem sim, mas vocês não vão acreditar nisso. Com um último clique, a imagem voltou. Mas agora era dentro da abertura. O drone estava descendo, filmando um espaço estreito, irregular, como um túnel formado por raízes gigantescas. O som grave de antes ecoava mais forte, e algo, não dava para ver o que, se movia nas sombras ao fundo. O guia segurou meu braço com tanta força que doeu. Isso não existe, ele sussurrou. Não aqui, não no rio. Eu queria responder, mas então aconteceu. O drone virou bruscamente para a esquerda, como se fosse atingido, e antes que pudéssemos entender o que era aquilo, a tela ficou totalmente preta. O monitor ficou preto, mas não desligado. A luz de gravação do drone ainda piscava, como se houvesse mais alguma coisa esperando para ser revelada. O técnico mexeu nos cabos, tentou avançar manualmente o arquivo e, de repente, um novo trecho apareceu, sem aviso, sem transição, como se o próprio drone tivesse decidido continuar por conta própria. A imagem voltou com um chiado pesado, e o túnel escuro começou a ganhar forma aos poucos. Agora dava para perceber que as paredes não eram feitas apenas de terra e raízes. Havia algo mais, marcas profundas como arranhões, mas arranjadas em padrões. Não pareciam aleatórios, nem naturais. A respiração do grupo ao meu redor ficou mais pesada, quase sincronizada. O drone continuou descendo até que o túnel se abriu em um espaço maior, uma espécie de câmara subterrânea. A luz da câmera não alcançava tudo, mas iluminava o suficiente para vermos estruturas estranhas no chão, como degraus irregulares, e algo no centro, que parecia uma plataforma de pedra.
Em cima dela, um objeto brilhava, pequeno, metálico. O vídeo aproximou lentamente e quando a imagem ficou nítida, eu senti meu estômago virar. Era um relógio de pulso, um modelo antigo, gasto, com arranhões nas laterais. Era impossível confundi-lo. Ele estava na foto exibida em todos os jornais de 2009, no braço de um dos turistas desaparecidos. O policial ficou lívido. Meu Deus, isso estava aqui esse tempo todo. Ninguém respondeu. A gravação seguia por conta própria. O drone deu mais um giro lento pela câmara, e algo se moveu no fundo da imagem. Uma silhueta. A mesma sombra distorcida que havia aparecido na superfície, mas agora bem mais perto. A câmera tremeu com força, como se o drone tivesse sentido um impacto invisível. O técnico segurou o monitor com ambas as mãos. Isso não é vento. Aqui embaixo não tem vento, murmurou. A sombra avançou, e algo no formato dela parecia errado. Não havia detalhes claros, como rosto ou membros definidos. Era mais como uma massa de escuridão, vibrando, tremulando. O drone recuou sozinho, subindo rapidamente, como se fosse arrastado de volta ao túnel. O som grave voltou, agora mais forte do que em qualquer outro momento, quase insuportável. De repente, a imagem distorceu linhas horizontais, cortando a tela como interferência. Depois, um clarão branco preencheu tudo. E o vídeo terminou. Silêncio absoluto tomou a cabana. Até os sons da mata pareciam ter sumido. O técnico tentou reabrir o arquivo, mas nada acontecia. O vídeo estava lá, mas o final parecia selado, intocável. Esse último trecho, o policial disse engolindo seco. Não podemos divulgar, não sem entender o que vimos. O guia concordou, pálido como cera. Isso não é coisa para turista, nem para jornal. Isso é outra coisa. Eu me aproximei da janela. O Cristo Redentor brilhava ao longe, iluminado pela neblina que começava a subir. Um lugar tão visitado, tão conhecido, e ainda assim com segredos enterrados bem abaixo dos pés de todos. O policial recolheu o drone. Vamos enviar isso para análise, mas vocês dois só viram isso porque estavam comigo. A história oficial continua sendo a mesma, desaparecimento sem explicação. E aquilo lá embaixo? Perguntei. Vão investigar? Ele hesitou, muito mais do que eu esperava. Oficialmente, não existe lá embaixo. Nunca existiu. E talvez seja melhor assim. Saí da cabana com a sensação de que o chão podia se abrir a qualquer momento. A imagem da sombra, tremulando dentro daquele túnel, continuava presa na minha mente. Não era humano. Não era animal. Era algo que não deveria estar ali, mas estava. E a câmera de um drone perdido por 16 anos não mentia. Enquanto caminhávamos pela trilha de volta, o guia olhou discretamente ao redor, como se temesse encontrar um buraco semelhante escondido na mata. Você acha que aquilo ainda está lá? Perguntei. Ele fez o sinal da cruz. Eu acho que aquilo nunca saiu. E naquele momento, pela primeira vez, senti que o desaparecimento dos turistas talvez não tivesse sido um acidente misterioso. Talvez tivesse sido um encontro, um que nunca deveria ter acontecido. O vento soprou entre as árvores, trazendo um eco distante, um som grave, quase um lamento. Parecia vir da terra, de muito fundo. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Ali, debaixo de um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, havia algo que ninguém queria descobrir.